Espero que vocês estejam prontos para receber também a palavra de Deus. O Senhor tem queimado o nosso coração desde meia hora antes do culto de domingo passado. O Senhor deu essa palavra e eu fiquei até meio confuso, porque eu já tinha algo pronto. Falei, e agora, Senhor? Ele falou, não, no tempo certo. E eu percebi, meditando nela, que seria para hoje e não poderia também ser para outro dia. Então eu espero no nome de Jesus que todos vocês recebam essa palavra, como eu queria que todos os irmãos estivessem aqui nessa noite. Mas vai da vontade de cada um. Mas como eu queria alimentar, assim como a mãe quer alimentar todos os filhos à mesa, eu estou me sentindo assim, querendo. O meu desejo é muito grande de que todos participassem dessa palavra, porque dela a gente tem algumas diretrizes para a igreja. É, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo, aliás, do o capítulo 2, do 1 ao 11, ele fala algumas coisas interessantes ali. Ele começa a dizer para a igreja de Corinto, muita atenção, depois vocês leem isso, por gentileza, só tirar. Ele fala para a igreja de Corinto que eles precisavam ter a capacidade de não só disciplinar a pessoa, mas também de receber essa pessoa. Não apenas disciplinar, mas perdoar e receber de volta essa pessoa. Porque se eles não fizessem dessa forma, eles estariam correndo um grande risco de dar o direito legal para Satanás agir na igreja. Pastor, a igreja não é do Senhor Jesus? Como pode isso? Satanás agir na igreja? Você sabe, e nós já aprendemos, e eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que tudo que eu vou falar aqui nessa noite, eu creio que vocês que têm me acompanhado nesses 15 anos, têm ouvido isso muitas vezes, através da palavra ministrada, através de aconselhamento, através de encontros, de seminários, a gente tem falado isso. Eu não vou falar nada que vocês não saibam. Ontem a pastora Mara orando, antes para a gente dormir, e ela falou, Deus, que seja uma palavra rema para o povo. E aí, eu orando agora à tarde, eu falei, se a palavra que já foi ministrada, que não é rema, que não é uma palavra desconhecida do povo, não é uma palavra nova, a gente não tem colocado em prática, por que tem que vir uma palavra rema, né? Porque tem que vir uma palavra que a gente não conhece ainda. Então aqui vocês vão ouvir hoje, é que vocês têm escutado durante todo o tempo que vocês têm andado com a gente, têm andado comigo e recebido nesses anos todos. Aí, o que eu quero dizer é que é possível uma pessoa, uma família, é possível uma igreja dar direito legal ao diabo mesmo, a Satanás, enganá-la, dar direito legal a ele agir. De que forma? No caso aqui do apóstolo Paulo, vamos ler agora o versículo 11, por gentileza, 2 Coríntios 2, 11, diz assim, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, os seus ardis. Ele diz que se eles lá, tendo o direito de disciplinar, mas não tendo a capacidade de perdoar e receber de volta o irmão, aquela igreja estaria dando direito legal para Satanás entrar ali e fazer o que ele quer. Por quê? Por que não? Ele põe ali o ponto e vírgula e diz, porque nós não podemos ignorar as suas intenções. Nós não podemos ignorar os seus ardis, as suas armadilhas. Nós não podemos.
Paulo está dizendo que Satanás tem intenções, que ele tem ardis, isso é, que ele tem propósito, que ele tem uma inteligência ativa. Oi? Quem está aqui? Satanás tem uma inteligência própria, e ele tem um plano esperto, astucioso, tendo por objetivo esse plano de enganar as pessoas. É dessa forma. Muita atenção no que vocês vão aprender hoje. Eu não estou aqui para exaltar o inimigo, dar valor a ele, de jeito nenhum. Mas eu estou aqui para abrir os vossos olhos para aquilo que está acontecendo, talvez na tua família, na sua vida espiritual, sentimental, emocional, na tua vida matrimonial, sei lá, dentro da igreja. Então, ele é cheio de artimanhas, cheio de artifícios, cheio de armadilhas, e nós não podemos ignorar isso. Escute mais uma vez, pelo Espírito Eterno vou falar, nós não podemos ignorar as artimanhas do inimigo, as astúcias dele, a esperteza dele. Não podemos ignorar isso, não podemos deixar de lado. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja a agir de forma que não seja enganada, que ela não seja manipulada maliciosamente por Satanás. É possível? É possível. Se a igreja, se uma família, se uma pessoa, se uma igreja der lugar, dá um direito legal para Satanás, ele tem o poder de dizimar uma igreja, ele tem o poder de destruir, de acabar com um casamento, com uma família. Então essa coisa está indo muito bem, daqui a pouco explode algo e eles começam a se desentender, e aí um matrimônio, uma igreja pode terminar. E se a igreja não agisse da forma que o apóstolo Paulo estava aconselhando, no caso deles lá, era perdoar aquele membro que já havia sido disciplinado, perdoar aquela pessoa arrependida e trazer de volta, e perceber que ele tem valor. Dá a entender aqui, Filipe, que era uma pessoa de grande valor, de grande importância no meio da igreja ali de Corinto. Dá a entender isso, né? Mas tudo bem, um dia, sei lá, a gente vai saber. Se ela não fizesse isso, seria possivelmente vencida pelo inimigo das nossas almas, e aí ela cairia nas garras do inimigo, e com certeza seria enganada por ele. O que eu quero dizer com isso então? Que há uma força engenhosa, há uma força ativa no reino do Espírito para nos persuadir, para forçar a gente de uma forma destrutiva, levar a você para a destruição. Existe essa força, escute bem, ela é um atributo, preste muita atenção no que eu estou falando, ela é um atributo da pessoa de Satanás. Ele tem isso, ok? Para vocês entenderem melhor, e vocês já aprenderam, mas é bom a gente repetir, que Satanás, ele tem uma posição nessa história toda, né, da humanidade. Ele tem uma posição. Aliás, ele é inimigo número 1 de Deus. Ele é. Isaías, por gentileza, capítulo 14, o versículo 12 e 15, conta a história dessa pessoa que antes não era inimiga de Deus. Escute bem. Deus formou os anjos, Deus criou os anjos, atenção, senhores, Deus criou os anjos, e Ele criou com várias hierarquias, né? Então Satanás foi, antes ele era um querubim, isso é, um anjo de destaque, criado por Deus, separado
preparado por Deus para dominar, para cuidar de nações e tudo. Isaías 14 mostra que esse querubim, um dia ele, por causa da sua má intenção, ele foi lançado por terra. Isaías 14, versículo 12 a 15, eu vou ler para vocês. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que debilitava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, versículo 15, mas às profundezas do Seol, essa foi a sentença para ele, você será levado, irá ao fundo do abismo. Este ser angelical, um dia bateu na cabeça dele lá, de querer ser semelhante a Deus. Ezequiel, não precisa colocar, filho, Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao 19, conta também um outro profeta, vivendo numa outra época, recebeu a inspiração de Deus, e conta também a história deste querubim, que ele era esse querubim separado, e mostra ali que o coração dele se encheu de orgulho, de querer ser igual ao Altíssimo, e por causa disso ele foi lançado por terra. Quem está me entendendo? Eles foram criados como nós seres humanos fomos criados, com livre-arbítrio, com o direito de escolher. Tem gente que escolhe tomar café sem açúcar, e daí? E tem gente que escolhe com muito açúcar, né? Tem gente que escolhe o dia do que a noite. Nós temos o poder de escolha. Seremos sim, logicamente, através das nossas escolhas, nós vamos vamos colher aquilo que escolhemos, o bem ou o mal. E Satanás escolheu ser mal. Ele decidiu isso e permitiu que esse orgulho entrasse no seu coração, permitiu ser ambicioso, porque Ezequiel 28:17 diz que ele queria, ele elevou o coração dele e queria ser semelhante a Deus. Por causa disso, filhos e filhas, esse ser angelical, escolhido por Deus, ele foi expulso para a terra. O apóstolo João diz que a terra jaz no maligno, está mergulhada nas intenções do maligno. E este inimigo de Deus, ele existe realmente. Às vezes nós achamos que, falando de Deus, que ele é um velho já por tanto tempo que tem, está sentado lá num trono que não liga para ninguém, não liga para nada mais, não escuta direito, não enxerga direito, parece a cachorrinha Mel lá da pastora Mara, né? Não tem faro, não enxerga, não escuta, até engraçado. A Mara vai para o fundo do quintal, a cachorra vem para o portão procurando ela. A Mara volta do fundo do quintal, a cachorra vai lá para o fundo, passa às vezes do lado dela, não sente mais cheiro, não sente mais nada. Tem gente, desculpa a comparação, acha na verdade que Deus não enxerga mais nada, não escuta mais nada. Deus é Deus, ele sempre, aquilo que ele foi lá, ele é e continuará sendo Deus forte e poderoso. Entendeu ou não? Assim também no reino do Espírito Satanás, o inimigo de Deus, só que ele não é páreo para Deus. Quem está me entendendo? Ele não é páreo para Deus. Ele foi criado. Então não é páreo para Deus. É uma criação de Deus. Só que ele luta contra Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor de vocês, procurando a quem possa tragar.
Então, ele é uma pessoa que se levanta contra tudo que se liga em Deus, todo instrumento de adoração a Deus, ele se levanta contra. Tem um texto, não precisa procurar, mas é um texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, fala que ele é um ser que se levanta contra tudo referente a Deus, tudo. O que eu quero dizer com isso? Que um dia, um belo dia que você acordou, passou o dia de boa ou ruim demais, e chegou à noite e falou assim: eu tenho que procurar uma igreja, eu tenho que ser crente, eu tenho que aceitar esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Filho, a partir daquele dia você entrou em guerra, não com Deus. Você entrou numa batalha ferrenha, ferrada. A partir daquele dia que você disse: Jesus, Tu és meu Senhor, você entrou na maior batalha da sua vida. Não é essa do dia a dia, não. Viu? Isso daí não se compara ao que significa a batalha espiritual, a uma guerra espiritual. Satanás é contra você, Satanás é contra a sua família, Satanás é contra a igreja, Satanás não ama ninguém, não gosta de ninguém. O objetivo dele é destruir. Ele é o inimigo número 1 nosso. Ele anda, como diz o texto, procurando a quem ele possa tragar. A Bíblia o considera como o Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E em alguns textos do Novo Testamento, o próprio Cristo o chama de príncipe desse mundo. João capítulo 12, versículo 31, João capítulo 14, versículo 30, João capítulo 16, versículo 11, Cristo falando, denominando esse querubim que caiu por terra, esse querubim que foi expulso daquele lugar da presença de Deus, o próprio Cristo o chama de príncipe desse mundo. O apóstolo Paulo o considera, o chama de o príncipe que governa as potestades, o governo do ar, onde não se vê, mas está ali toda a autoridade, ele governa essas autoridades do ar. Efésios 2:2. Então, nós não estamos aqui na terra, sabe, achando que nós estamos em guerra e temos que abrir os nossos olhos bem para isto. Não podemos ignorar as intenções do inimigo, não podemos deixar de lado, não podemos deixar de dar valor a estas coisas. É uma verdade e nós não podemos ignorar essas intenções. Ele tem poder tremendo, ele não é onisciente. Onisciente é só Deus, isso é onisciente, tem o poder de conhecer o futuro. Satanás não tem esse poder. Ele não é onipresente. Onipresente significa estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus é onipresente. Ele não é onipotente. Só Deus é onipotente, só Deus tem o poder, só Deus é o poder. Mas Satanás não tem o poder, mas ele tem esse poder tremendo. Mesmo com esse poder tremendo, ele está sujeito a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas estão sujeitas a Cristo Jesus. Ele não faz nada, escute bem, ele não faz nada se não pedir permissão, se não derem a ele direito legal de agir. E aí então Paulo fala: se vocês não perdoarem essa pessoa e receberem ela de volta, olha, não ignorem, não se esqueçam das intenções do diabo. Ele tem muitas armadilhas e ele pode, na realidade, ter o direito legal de agir no meio de vocês. Quem me entendeu? Eu estou encerrando. Eu quero dizer que ele tem posição, ele é inimigo de Deus,
Ele é o Deus desse século, mas Ele sabe que o tempo dele é um tempo curto. Você vai falar, que tempo curto? Eu pensava nisso também. Falei, puxa, meu pai, eu me converti em 70, o meu pai morreu no final de 71, mais ou menos, mas ele falava assim, o meu pai, Jesus vem, Jesus vai voltar, né? Só o que voltou até agora foi o da Copa. Mas engraçado, esses dias, com um dos meus netos, o Samuel, e eu falei com ele assim, jogando bola lá na varanda de casa, lá no terraço lá. Aí eu falei, Samuel, Jesus vai voltar. Aí ele, o Jesus da Bíblia? Nossa, ele me pegou, tem mais esperto que muito crente. Ele sabe que Jesus da Bíblia vai voltar. Ele sabe disso. Mas, passado já quantos anos, né? 48 anos para mais que meu pai falava isso. E Jesus voltou. Casei, meus filhos cresceram. E ouvindo isso, Jesus vai voltar. Passou para minhas noras e os meus netos. Ele vai voltar. Há tanto tempo isso foi prometido. Escute, e Satanás sabe que o tempo dele é curto. O Deus eterno já bateu a sentença dele, dizendo que o inferno foi preparado para ele e seus anjos, não para você, viu? O Jesus não preparou o inferno para ser humano algum. Os evangelhos dizem, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então ele sabe que o tempo dele é curto. Por isso, ele quer, na verdade, apanhar. Ele inventou uma tal de religião. A religião verdadeira mesmo, só em Jesus. Presta atenção nisso. Religião verdadeira só em Jesus, que Ele é o único que liga o homem a Deus. Por isso Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, se não for pelo meu intermédio. Então a verdadeira religião, a única, desculpa a expressão, coisa que liga, instrumento que liga o homem, a humanidade com Deus é Jesus Cristo, mais nada, mais ninguém. Aí Satanás cria a religião. Não, vai tendo religião, toda religião leva a Deus. Leva assim, um dia você vai estar na presença dele. Você vai ver o que vai acontecer lá. Não comece a seguir a Jesus Cristo, não, que você vai ver que é bom para todos. Então, ele tem o tempo curto. O fim do reino malicioso de Satanás está prestes a acontecer. Vou falar de novo. O fim malicioso, destrutivo de Satanás está prestes a acontecer. Graças a Deus por isso. Essa obra maliciosa de Satanás não durará para sempre. Ele tem um tempo curto para agir. Ele fará o que puder para corromper. Ele fará o que puder, e está fazendo, para destruir, para entortar pessoas. Havia um homenzinho torto, para entortar pessoas. Ele fará o que puder para desanimar, para enfraquecer, para acabar com relacionamentos de amizade, matrimônio. Ele faz e continuará fazendo, entortando, desanimando, enfraquecendo, quebrando esses cordões de casamento, acabando com a amizade, acabando com o sonho das pessoas. Ele fará isso porque ele sabe que o tempo dele é curto. Aí então entra o conselho do apóstolo Paulo, a orientação do apóstolo Paulo. Não podemos ignorar as suas intenções. Não podemos nos acomodar ignorando os seus ardis. Aí eu fiquei doido, fiquei pensando, se ele já está sentenciado, por que ele continua então fazendo? E está fazendo. Você conhece pelo menos um casal que separou? Você conhece um cara que se enclausurou, esqueceu do seu futuro, parou de sonhar?
Satanás está atuante, está agindo ainda em nossos dias. E o que vamos fazer? Ah, pastor, assim mesmo, nós nasci desse jeito aí, ou a coisa virou de tal forma que eu estou acomodado. Para mim tá bom para você, filho. Como você chama mesmo? Vitor. Tá bom? Tá bom, Flavinho, do jeito que tá bom, filho. Nem fala, Kátia, por favor. Tá bom no seu casamento? Nem, ó, dessa carinha aí, você tá falando que não. Tá bom, não tá bom. Financeiramente, ai, gente, tá bom para você? Fala. Gente, não tá bom para ninguém, porque ele tá agindo de verdade. Ele está agindo. Tem gente com carinha de santo aqui, mas entra na pingaiada da pega. Tem gente aqui, ó. Ah, meu Deus eterno, que se pudesse entrar lá, ia ver na realidade o relacionamento de vocês, lá dentro da casa de vocês. Como que está lá? A situação, a confusão. Fernando, tá bom, Fernando? Ah, meu Deus do céu. Como que está a vida de casado de vocês, filhos? Como que está a vida financeira de vocês? Pastor, já lutamos, sei lá. Você não acha que tem um dedo, uma mão do capeta nesse negócio, não? Ah, mas tá bom assim, tá bom assim. Para mim não tá bom. E o Espírito Santo quer que nessa noite, a partir de hoje, a gente não ignore as intenções do diabo, mas vamos levar em conta, porque ele é esperto. A gente tem que fazer alguma coisa, Renato. Esse cabelo arrepiado aí. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu não sei se vocês estão comigo. Eu não sei se existem pessoas aqui nessa noite inconformadas com a situação. Miguel, desde quando eu te conheci, pastor, tá ruim, pastor, tá ruim. Não chegou a hora não de dar um berro na tua casa lá, não com ela, Taninha. Não tem cara para falar nada, olha. Mas não chegou um momento de chegar na tua casa e orar mais, ou aqui na igreja a gente fazer alguma coisa, será que não chegou esse momento da gente começar a clamar e mandar esse capeta embora de casa? Será que não chegou? Olha que situação. Vou pôr o meu óculos aqui, estou terminando. Olha que situação. De janeiro para cá, eu preguei entender, sentir e transformar, a importância da experiência, o poder da unidade, até que ele venha, vencer com a experiência de Cristo, a bondade de Deus. Não deixe passar a oportunidade. Depois aqui no mês de maio, falamos um mês inteiro sobre família. Tivemos uma mensagem viva acima da religião, uma série. Outro tema, vinho novo, odres novos. O esforço antecede a bênção. Tivemos um teatro aqui que era o Alto da Páscoa. Quem esteve aqui? Olha que nós tivemos de janeiro para cá um tema: nossa consciência, o amor de Jesus, compaixão, regeneração, o Jesus que desejo amar. Tivemos o seminário em fevereiro, o seminário Oxigênio, que foi tremendo. Santidade de Deus, eu dei uma série no mês de janeiro, mas a minha primeira palavra do primeiro domingo de janeiro foi o caráter tirei o óculos, xarope. O caráter de quem prospera. O caráter de... Tudo isso aqui eu ministrei de janeiro para cá. Cadê o impacto na vida de vocês? Cadê a transformação? Pastor, deixa para depois. Eu vou ler um texto, Êxodo, capítulo 8. 10 pragas. A segunda praga foi a praga das rãs. Eu quero ler para vocês. Êxodo, capítulo 8, de 1 a um bocado. Posso ler?
menos o versículo 7 lá, tá bom? Eu vou ler. O Senhor falou a Moisés, eu estou encerrando, esse é o último texto. O Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama, faraó. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos. Eles iam fazer bolo, ia tirar, dentro do forno tinha rã. No banheiro, o cara ia sentar, tinha rã lá. Dentro dos seus fornos, das suas assadeiras, versículo 4. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Versículo 8. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Faraó mandou chamar os dois: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. 9. Moisés disse ao faraó, até aí, tua é a honra de dizer-me quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Lá no lugar delas, que elas fiquem lá. O versículo 10, só o comecinho, a resposta dele: amanhã. Quando é que você quer, faraó, que eu ore por você, para que essa praga saia da sua vida, para que esse capeta saia da sua casa, para que ele largue o seu dinheiro, para que ele, na realidade, saia e a família volte a ser respeitada, volte a ser valorizada? Quando é que você quer, faraó? O burro do faraó disse: amanhã.